Nossa entrevista de hoje é com Luciano Mendes e Tarcísio Mauro, professores da UFMG e coordenadores do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Tarcísio, nos últimos anos houve uma expansão significativa do ensino superior no Brasil. Como você avalia essa situação nos dois últimos governos? O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Lula. Bem, há, na minha opinião, semelhanças e diferenças entre os dois governos. A semelhança está num dado que eu considero preocupante, que é a expansão vertiginosa da educação superior privada em nosso país. Há 20 anos, nós tínhamos 1 milhão de estudantes nas universidades públicas e 600 mil estudantes nas universidades particulares. Hoje, nós continuamos próximo de 1 milhão de estudantes nas universidades públicas e temos mais de 5 milhões de estudantes nas universidades particulares. Eu creio que este é um investimento equivocado. O Brasil deveria se pautar pela expansão do ensino público gratuito também na educação superior. E nenhum dos dois governos reverteu este quadro. A expansão do ensino privado significa, muitas vezes, submeter a universidade particular aos interesses de um mercado de trabalho, ao invés de colocar a educação pública superior em razão das necessidades sociais do nosso país. Significa um investimento pequeno, tanto do governo FHC como do governo Lula, na expansão da universidade pública, que é o que o país precisa, aumentar tanto o número de universidades públicas, para dentro delas poder aumentar o número de estudantes e de professores. Esta é a semelhança. A diferença é que justiça seja feita ao governo Lula, porque houve, ainda que pequeno, um crescimento do número de universidades públicas em nosso país. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós tivemos abertura de universidades no Vale de Jequitinhonha, nós tivemos abertura de universidades no ABC, em São Paulo, no Nordeste do país, e também houve uma retomada da contratação de novos professores. Uma crítica que se faz ao governo Lula é o modo apressado e de pouco diálogo com as próprias universidades na reforma que ele vem tentando empreender na educação superior. O governo federal, de modo apressado, apresenta uma reforma chamada REUNE, que em apenas 3 meses, entre o pedido do governo Lula, do presidente Lula, ao ministro da Educação, em 3 meses ele apresenta um conjunto de reformas para a universidade, atropelando a autonomia das universidades e, pior do que isso, sem convidar os professores a participar da elaboração de políticas públicas. Quais aspectos você destaca nas reformas educacionais? Olha, na minha opinião, as reformas educacionais, elas incidem sobre questões importantes, como a reforma dos currículos, as reformas dos prédios escolares, mas elas ainda não vão, em minha opinião, ao essencial, que é uma reforma das condições de trabalho dos professores nas escolas. E os professores são sempre convidados a assumir as reformas como se elas fossem o novo elixir para resolver todos os problemas, mas eles mesmos, as suas condições de trabalho continuam precárias. Se nós formos fazer um dado estatístico do salário dos professores nas últimas 3 décadas, nós vamos ver que houve muitas reformas da educação nesse período, muitas propostas educacionais, mas os salários dos professores continuam nos mesmos patamares ou pouco mudaram. Para você, Luciano, que aspectos você também destacaria nessas reformas? Me parece que uma das questões mais fundamentais das reformas é a questão da formação de professor. Como eu já disse, quase todas as reformas afirmam que é preciso reformar os professores. E quando elas afirmam isso, é interessante a gente observar porque elas acabam por destituir o professor
de uma das características mais fundamentais da sua prática, que é a experiência, o saber das experiências. Destituindo os professores desse saber que advém da prática, da experiência, acaba quase que por afirmar que o melhor saber, a melhor formação é aquela que advém dos livros, dos textos, das revistas. Eu acho que esse é um aspecto que eu acho que nós professores, nós que formamos professores, nós que somos professores, temos que ficar muito atentos. Quer dizer, a formação prévia, a formação advinda dos livros, da leitura, ela é absolutamente fundamental. Mas nós também temos que criticar as reformas naquilo que elas querem afirmar, sempre que os professores são mal formados. Sempre as reformas afirmam a importância do professor para a garantia da qualidade da escola. Isso é verdade, mas também nós precisamos ficar sempre atentos, porque quando se fala isso, se fala também que se a escola fracassa, o grande responsável é o professor. Eu lembro, para terminar, algo que o professor Miguel Arroio escreveu num texto lá dos anos 80. Ele dizia, o texto chama Quem deforma o profissional da educação. Então ele chamava a atenção que o professor pode ser o melhor professor do mundo, submetido às condições de trabalho que têm os professores brasileiros, em 2 ou 3 anos esse professor será muito deformado, ou seja, as condições de trabalho deformam os professores. Luciano, Tarcísio, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no programa. Foi um prazer. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe uma série de filmes sobre o trabalho. Veja no Simpra em Movimento. O primeiro filme a ser exibido foi Daens, Um Grito de Justiça. No filme, Padre Daens, um revolucionário, é enviado para assumir a igreja da cidade de Aust, onde os trabalhadores de uma indústria têxtil vivem em estado de penúria. Impressionado pela miséria que presencia, o religioso lidera um movimento de protesto. A sessão foi comentada pela professora e coordenadora-geral da União Brasileira das Mulheres de Minas Gerais, Maria Isabel Ramos Siqueira, e pelo advogado e professor da Escola Superior Dom Helder Câmara, Marcelo Santoro Drummond. As questões relacionadas às mulheres, mostradas no filme, foram tema central do debate. A mulher, muitas vezes, ela se submete, como também muitas vezes o negro se submete, como também muitas vezes o homossexual se submete, mas nós também temos muita culpa nisso. E há umas conquistas também que dizem de uma aceitação, né, dessa exploração. O cinema fala, como muitas aulas, muitos livros, toda a luta de classe expressa nesse filme é uma lição de arte. O próximo filme a ser exibido será O Corte, do diretor Costa Gavras. Depois da sessão, o professor Gilson Reis, especialista em economia do trabalho e presidente do Simprominas, participará de um debate com a plateia. E você que pretende se inscrever em algum curso ou oficina, fique de olho. É hora da Agenda da Educação. Vem aí o 10º Consimpro, que este ano tem como tema o mundo do trabalho em transformação e os desafios da profissão docente. O Consimpro será nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, na Faculdade de Direito da UFMG. As inscrições podem ser feitas até 28 de maio. Informações em nosso portal. No próximo dia 15 de maio, quinta-feira, às 8 da noite, haverá um concerto dedicado às mães, com músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. O evento será na Praça Negrão de Lima, na Floresta, uma realização do Comitê de Apoio à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que tem o apoio do Simprominas. E para participar do nosso programa é fácil. É só mandar um e-mail para comunicação@simprominas.org.br. Outras informações no nosso portal. Anote o endereço www.simprominas.org.br. Nós ficamos por aqui, mas voltamos no próximo domingo às 8h40 da manhã. Até lá!